NBR 6457 – Preparação de amostras. Neste vídeo, iremos tratar do método para a preparação de amostras de solos para os ensaios de compactação e de caracterização, segundo a norma brasileira NBR 6457, ABNT 2016, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os processos descritos a seguir são etapas que devem ser cumpridas para a separação das amostras, tanto para o ensaio de compactação quanto para o ensaio de análise granulométrica, massa específica dos grãos, limite de liquidez e plasticidade. Para tanto, a partir de uma amostra representativa do solo a ser ensaiado, deve-se inicialmente pesar o material utilizando balança com capacidade nominal, resolução e sensibilidade compatíveis com a massa a ser pesada, obtendo o peso total do material entregue ao laboratório. Tais cuidados devem ser mantidos sempre que se pesar materiais. Após a pesagem, identificar e transferir para uma superfície de modo que a amostra possa secar ao ar até próximo da umidade higroscópica. A preparação de amostras para ensaios de compactação pode ser realizada por meio de outros dois processos: preparação a 5% abaixo da umidade ótima presumível e preparação a 3% acima da umidade ótima presumível. Com o material seco ao ar, realizar o processo de destorroamento, desmanchando-se os torrões, de modo a separar os grãos maiores dos menores, sem quebrá-los, com o auxílio de um almofariz e mão de grau recoberta de borracha. Concluído o processo anterior, é realizado o quarteamento, onde se coloca todo o material com o auxílio de uma pá no quarteador, a fim de homogeneizar e reduzir a quantidade de material até se obter uma amostra representativa e em quantidade suficiente para a realização do ensaio. Utiliza-se a peneira de 4,8 mm a fim de verificar se o material quarteado passa integralmente nesta malha. Caso tenha material retido, pesa-se o mesmo para medição de massa e determinação de valor percentual. Passa-se esta porção da amostra na peneira 19,1 mm e, caso haja material retido, pesa-se para medição de massa e determinação de valor percentual. Concluído o peneiramento, deve-se avaliar em qual dos casos a amostra se encontra. Caso A, se o percentual de material retido na peneira 4,8 for inferior a 7%, pode ser utilizado o cilindro pequeno ou grande e o material retido pode ser desprezado. Caso B, se o percentual de material retido na peneira 19,1 mm for inferior a 10%, deve ser utilizado o cilindro grande e o material retido pode ser desprezado. Caso C, se o percentual de material retido na peneira 19,1 mm for superior a 10%, deve ser utilizado o cilindro grande e o material retido deve ser passado na peneira de 76,2 mm e o material retido nesta malha deve ser desprezado. Caso D, se o percentual de material retido na peneira 19,1 mm for superior a 30%, recomenda-se a não realização do ensaio de acordo com o método de ensaio de compactação de solos, ABNT NBR 7182. No presente vídeo, a amostra utilizada se encaixa no caso C, sendo que o material retido na peneira de 19,1 mm e que passa na peneira 76,2 mm deve ser substituído por igual quantidade de material retido na peneira de 4,8 mm e que passe na peneira de 19,1 mm. É realizado o quarteamento a fim de homogeneizar e reduzir a quantidade de material até se obter uma amostra representativa em quantidade suficiente para a realização do ensaio, sendo utilizados como dados de entrada o tipo de ensaio de compactação, a peneira em que o solo a ser ensaiado passa integralmente e o cilindro a ser utilizado no ensaio.
sendo o ensaio de compactação sem reuso de material e solo passado integralmente na peneira 19,1 mm, utilizando o cilindro grande, reserva-se 35 kg de solo para a realização do ensaio de compactação. Já para a amostragem do ensaio de granulometria, admite-se concluída a etapa de preparação descrita no início deste vídeo. Utiliza-se a peneira de 76,2 mm a fim de verificar se o material a ser utilizado passa integralmente nesta peneira. Caso possua material retido na peneira de 76,2 mm, este material deve ser desprezado. Do material passado na peneira de 76 mm, decidir sobre a quantidade de material em função da dimensão visual dos grãos presentes na amostra, de acordo com as seguintes premissas. Caso os grãos do solo sejam menores do que 5 mm, toma-se no mínimo 1 kg de material para ser ensaiado. No caso dos grãos do solo estarem entre 5 e 25 mm, toma-se no mínimo 4 kg de material para ser ensaiado. Já para os solos com grãos superiores a 25 mm, toma-se no mínimo 8 kg de material para ser ensaiado. No caso da amostra que está sendo avaliada neste vídeo, iremos utilizar 8 kg de solo, visto que há grãos maiores do que 25 mm. Agora vamos à preparação do material para o ensaio de massa específica dos grãos de solo. Para tanto, passa-se o material na peneira de 2,0 mm, visto que o resultado será utilizado para o cálculo do ensaio de granulometria. Caso o material não seja utilizado para o ensaio de granulometria, o mesmo deve ser passado na peneira com malha de 4,8 mm. Do material passado na peneira de 2,0 mm, toma-se cerca de 500 gramas de solo, que será a amostra a ser utilizada no ensaio. Dando sequência, será realizada a preparação do material para os ensaios de limite de liquidez e plasticidade. Para tanto, passa-se na peneira de 0,42 mm o material restante da etapa anterior, destorroando o material retido nesta malha com o objetivo de desmanchar os torrões eventualmente ainda existentes, sem forçar exageradamente de forma a evitar a quebra de grãos. Feito isto, pesa-se cerca de 200 gramas de solo, que será a amostra a ser utilizada nos ensaios. Como resultado destes processos de preparação, foram obtidos 35 kg de solo para a realização do ensaio de compactação, 8 kg de solo para a realização do ensaio de granulometria, 500 gramas de solo para a realização da massa específica dos grãos de solos passados na peneira de 2,0 mm, 200 gramas de solo para a realização dos ensaios de limite de liquidez e plasticidade.